Nós vamos hoje abrir no capítulo 20 de Números, Bemidbar, capítulo 20, a partir do versículo 10. Então, eu trarei uma breve reflexão sobre isso e, juntamente com a reflexão, vai ser dado uma informação que o Deus do céu me passou, tá bom? Justamente com base no assunto. Então, o que diz a palavra? E Moisés e Arão juntaram a congregação, catá-lo, diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouve, rogo rebeldes, porventura podemos fazer sair água desta rocha para vós? E Moisés levantou sua mão e feriu a rocha com sua vara 2 vezes, e saiu muita água, e a congregação e seus animais beberam. E o Eterno disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para santificar meus olhos dos filhos de Israel, com isso eu não trarei esta congregação à terra que lhes dei. Então veja que houve uma punição, porque Deus deu uma ordem a Moisés para fazer aquilo de uma maneira e Moisés ele fez de outra. E ainda não fez somente uma vez, ele fez uma segunda vez. Mas a ordem de Deus era clara e era única, e era só uma. Então o que aconteceria ali? Santificar Deus diante do povo, por conta da maldade do povo também, tá? Você vai olhar todo o contexto e vai ser dito isso também, para santificar Deus. Não era só para matar a sede do povo naquela área. Então aconteceu o que? Um milagre, um sinal conhecido na Torá. Ele tem uma estrutura em que? Em hebraico, ot, né? Ot, daí a palavra sinal. Então é sobre isso que eu quero falar. Com esse momento de edificação, essa mensagem de edificação rapidamente, para eu chegar onde eu quero mostrar a você. E o que aconteceu? Essa palavra, você vai ver, por exemplo, a ordem de Deus em Bereshit, em Gênesis capítulo 1, que Deus ele fala o quê? Haja luz. Nessa ordem que Deus fala haja luz, ele fala o quê? Vaeor. Então, essa palavra ó, haja essa luz, haja luz para iluminar, ele tem um Aleph, ela começa com um Aleph, então vem o Vav, né? E vem a última letra, Resh. Então, esse Resh, então, há nessa estrutura dessa palavra, a mesma estrutura similar ao que? Ao Wot, sinal. Então, você está entendendo o mistério, porque Deus ele deixa o que? O estilo de letra do hebraico. Porque é tão importante a estrutura de Israel. Então, você vê que o sinal de Deus também é o que? Para o povo? Luz. Para uns é juízo de Deus de fato, mas para o outro você vê o quê? Que é glória, é luz para iluminar. Porque a incredulidade do povo, muitas das vezes por não ver nada, Deus naquela época fez coisas terríveis em Israel. E ainda assim o povo agiu com incredulidade. Então imagine hoje nos tempos modernos, né? Passados-se mais de 2000 anos da época de Yeshua, do Messias, e aqueles milagres, aquelas ações terríveis até em Israel, um encontro com Moisés e Elias no monte, você vê lá, mas ficou muito restrita a informação, pelo menos naquele momento, né? Então o Senhor sempre mantinha algumas coisas em segredo por enquanto. E até nos tempos de Moisés, que foram coisas de formas milagres
e poderes usados ali de uma dimensão muito maior da época de Yeshua, porque eram poderes o quê? Que envolviam a estrutura do que? Da atmosfera. Então, claro que Yeshua de fato era o Messias, ele fez coisas terríveis, você vê ali Yeshua andando sobre as águas também. Então, não vou de fato menosprezar jamais o que o rei, o príncipe da paz fez, mas veja que eram coisas terríveis. E é isso que eu quero falar para você, sobre o que Deus me mostrou, justamente na madrugada do domingo, né? Quando estamos passando o quê? Pela Páscoa, pelo Pêssar do Senhor. Onde quer dizer que sinal também é um sinal para a humanidade. E com base nisso, justamente organizando essa meditação, Deus ele me mostrou algo, certo? Justamente quando fazer sobre isso, Deus ele me mostrou algo. Então eu quero que você entenda isso aqui. Outro sinal, então o sinal também dele é luz para os que creem, porque como você vê hoje no século moderno, as pessoas estão aqui muitos crédulos, né? Muitas vezes incrédulos, e elas veem a Bíblia, elas dizem que de fato aquilo aconteceu, mas acontece isso, né? Porque o inimigo ele tenta fazer o quê? A fé das pessoas que diminuir, esfriar, né? Deixar as incrédulas com relação às anomalias que aconteciam naqueles tempos antigos. Então Deus ele vai fazer o quê? Ele prometeu que haveria sinais nesses tempos, sinais tais com a dimensão dos tempos antigos, né? Então esses sinais para uns é juízo, vai causar medo, mas para outros vai ser o quê? Luz, vai iluminar, para você fazer o quê? Você dizer Baruch Haba Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, é uma igreja que é alegre, porque está vendo que os sinais que Deus havia prometido, que antecediam o tempo do Senhor, o terrível dia do julgamento. Para os que são maus é ruim, mas para os que são bons, glória, felicidade no coração, porque estão vendo com os olhos deles que as coisas aconteceram. Então Deus, eu falava com o Senhor, justamente, antes de acontecer essa visão, né, em oração, e eu havia perguntado ao Senhor sobre as ações de Deus sobre essa terra, e eu usei uma palavra muito específica, fatos próximos de acontecer nessa terra com o Senhor. E o que aconteceu? O Senhor, ele me colocou em uma visão, em uma casa onde eu me via no primeiro andar, né, e a luz ali não era uma luz do dia, né? Então o que aconteceu? Eu lembro de ver uma lua, uma fase um pouco amarela, alaranjada, completa. Não era minguante, não. Era uma lua. Então quando eu pesquisei, eu descobri que a possibilidade é muito grande dela ser o que? A lua chamada de superlua, fase da superlua. Mas como Moisés fez, o homem ele não pode fazer, o profeta do Senhor não pode fazer. O que é? Ir contra a ordem de Deus. Deus manda uma coisa para ele explicar e mostrar ao povo, e não fazer outra. E não fazer duas vezes, e não tentar se explicar demais. E o Senhor me mostrou o que? Um tampão, né? Uma estrela, algo tampando aquilo. Como um eclipse, né? E veio uma sensação terrível naquele momento, quando o Senhor me fez ver aquilo, né? E de forma tal que o quê? O meu corpo, eu como ser humano ali naquele momento, me fez tentar buscar um abrigo, um local de segurança, como se eu estivesse aqui assustado. Sentisse ali algo muito ruim. Não é um eclipse simples, é uma situação simples. Você sabe que um lado da Terra vai estar o Sol e o outro vai estar o quê? Noite. Mas você sabe que Deus ele tem todo o poder para o quê? Para fazer escurecer ambos os lados, se ele quiser. Porque ele criou, conforme Gênesis diz, a luz, a estrela do dia e a estrela da noite, né? Então, eu deixo esse recado da parte do Senhor, que ele fez me ver, que esse sinal para você. Porque quando chegar esse dia, você vai saber que Deus avisou. E é o que? Astronômico.